E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, no último dia 9 de março tivemos aí o pay-per-view da AEW Revolution, que marcou aí o primeiro pay-per-view do ano da empresa. E nós tivemos aí 3 lutas no pré-show e 9 lutas no main card. Então galera, não vamos perder muito tempo aí, porque hoje eu quero falar algumas coisas sobre esse show que foi bom, porém, o que me deixou puto no final foi esse final horrível com o Jon Moxley e o Cope. E eu já vou avisando aqui você que é um grande fã da AEW, que não aceita escutar nenhum tipo de crítica sobre a empresa, eu sugiro que você nem assista esse vídeo. Então meu povo, sem mais delongas, partiu para nossa análise do AEW Revolution de 2025. E antes da gente ir pro nosso main card aí do show do AEW Revolution, eu vou falar um pouquinho sobre o Zero Hour, que é o kickoff desse pay-per-view. Primeiro nós tivemos uma tag team match entre Commander e Hologram contra Lee Johnson e Blake Christian. Tivemos também uma 8-man tag team match, o time de Daniel Garcia e o do Undisputed Kingdom, o time de Adam Cole, Roderick Strong e Kyle O'Reilly contra o Shane Taylor Promotions, o time de Shane Taylor, Carly Bravo, Lee Moriarty e Captain Shane Dean. E para fechar esse kickoff nós tivemos aí uma trios match entre Big Boon AJ, Orange Cassidy e Mark Briscoe contra Johnny TV e o MXM Collection, o time de Mansoor e Mason Maiden. E meus amigos, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que quando eu falo que a AEW tá um pouco perdida do que ela tá fazendo aí no seu roster, não é por implicância. Você vê no caso o Adam Cole. Até um tempo atrás o cara era um dos main eventers da AEW e hoje ele tá participando do kickoff. O cara era considerado praticamente um semideus dentro do NXT e hoje olha onde é que ele tá. E meu amigo já vai tirando aí mãozinha do teclado e falando que porque ele tava machucado, porque isso não vai colar. Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, mas fizessem uma forcinha para poder entender o que eu tô falando vocês sentiram a falta de alguma coisinha aí nesse pay-per-view? O inteligente vai ganhar aí uma mariola. E se você falou aí o título da TNT no card sendo defendido, você está certíssimo, meu amigo. É uma coisa que eu não consigo entender. Nós tivemos aí o Daniel Garcia sendo jogado no Zero Hour e não foi defendendo seu título no main card. E eu falo pra vocês que esse título hoje, na minha opinião, tem tanta relevância, mas tanta relevância, que o pãozinho que eu comi hoje no café da manhã. Um título que tinha tanta importância dentro da empresa, hoje não faz parte nem do main show de um dos maiores pay-per-views da AEW do ano. E eu sinceramente não consigo entender a cabeça do Tony Khan. Você poderia muito bem ter liberado aí o Daniel Garcia para possivelmente ir para a WWE, ao invés de você prender o cara, entregar o título da TNT para ele e fazer ele cair no completo esquecimento junto com o seu cinturão. E por incrível que pareça, há quem defenda isso. Há quem defenda isso. E eu vou ser sincero com vocês, ninguém quer saber do restante das lutas do Zero Hour e a gente sabe muito bem por que elas estão ali, para poder encher linguiça. É aquele kickoff que ninguém se importa e ninguém assiste. Então vamos pular para o que interessa, que são as lutas aí do main card. E a luta que começou o AEW Revolution foi a luta entre Hangman Adam Page contra MJF. Para quem viu essa luta vai concordar comigo que foi sim uma boa luta. E deixou bem claro por que o MJF aí é o grande heel da empresa. O Hangman Page, agora babyface, estava mais agressivo, mais focado e estava com aquela vontade de acabar com a raça do MJF. E do ponto de vista do ringue foi uma luta bem disputada, teve cada movimento aí carregando o seu impacto, teve algumas sequências muito boas e também teve aquele pile driver insano na cadeira de aço do lado de fora do ringue. Fora também que essa luta teve uma narrativa muito boa, com o MJF aí demonstrando uma insegurança com os fãs. E no final nós vimos Hangman Page vencendo o MJF através de um pinfall, e foi algo que eu achava que não iria acontecer. Eu tava torcendo que talvez o MJF fosse o vencedor dessa luta, mas eles acabaram dando essa vitória por Hangman Adam Page. E eu acho que para quem assistiu essa luta não importava tanto quem vencesse, porque tanto o MJF contra o Hangman Page iam ser satisfatórios por uma vitória. E não foi ruim essa vitória aí pro Hangman Page, até porque o MJF é um cara que tá usando um colete à prova de balas no momento, tanto faz ele perder essa luta, não vai afetar isso sim tanto ele, não vai afetar de uma forma negativa, ele tem muita coisa boa pela frente. Agora, se vai continuar essa feud ou não, agora já é outra história. E agora partimos para a nossa próxima luta da noite, Mercedes Moné contra Momo Watanabe, e essa luta é pelo AEW
WTBS Championship. E essa luta é uma das lutas que eu queria dar uma dissecada nela e vocês vão entender o porquê. E para vocês entenderem por que bulhufas essa luta tava no card do AEW Revolution, é porque a Momo Watanabe venceu aí uma luta no Wrestle Dynasty que tinha a Athena da Ring of Honor, a Persephone do Conselho Mundial de Luta Livre e a Willow Nightingale da AEW para ganhar aí o International Women's Cup. E vencendo esse International Women's Cup, ela poderia escolher qualquer campeã de qualquer promoção que participou desse evento. Agora deixa eu entender uma coisa. Você tem aí uma oportunidade por um cinturão de qualquer promoção que participou desse evento, um cinturão mundial, e você poder ser campeã desse cinturão mundial, e você me escolhe um cinturão de mid-card da AEW. Você tinha o cinturão mundial da AEW, o cinturão mundial da Ring of Honor, o cinturão mundial feminino da New Japan Pro Wrestling, o cinturão principal da Stardom e o cinturão mundial da Conselho Mundial de Luta Livre, e você me escolhe o cinturão de mid-card. Eu não sei vocês, mas bateu por acaso a alma do Austin Theory na Momo Watanabe para ela poder escolher um cinturão de mid-card ao invés de um cinturão máximo de uma empresa? Você poderia ter escolhido qualquer cinturão mundial feminino de todas essas promoções, e você me escolhe o cinturão de mid-card, não é possível. Poxa, Momo, pelo amor de Deus, aí você me quebra. Outra coisa são as desafiantes da Mercedes Moné. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ela não tem desafiante aí, alguma coisa interessante para ela poder começar uma história e para ela poder participar dos pay-per-views defendendo o seu cinturão de uma forma interessante? Precisa você colocar lutadoras randômicas do mundo inteiro para poder lutar contra ela sem nenhum tipo de história? E agora eu pergunto para vocês, desde quando a Mercedes Moné chegou na AEW, o que ela fez para poder mudar a divisão feminina? E percebam bem que quando eu tô falando isso, eu não tô falando da lutadora, da mulher Mercedes Moné, e eu tô falando do caso do booking feito para ela. Não é possível que você não tenha uma história interessante que você possa elevar esse cinturão e a divisão feminina da AEW. Agora eu quero que vocês pensem comigo uma coisa aqui. Qual é a principal rival da Mercedes Moné na AEW? Eu quero que vocês pensem, eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é a principal rival da Mercedes Moné na AEW? Ela não tem. Ela já tá quase um ano dentro da empresa e sequer tem uma rival. E para vocês entenderem o que eu tô falando, quem hoje é a principal rival da Toni Storm? Mariah May. E da Mercedes Moné? Não tem. Você acaba trazendo para AEW esses lutadores de nome e acaba jogando ele em pay-per-views em lutas randômicas que ninguém pediu. Cada uma dessas lutadoras tem o seu valor. Mercedes Moné, juntamente com a Toni Storm, na minha opinião, hoje são uma das melhores lutadoras do mundo. Mas se você não consegue fazer uma boa construção para uma luta em um pay-per-view, como é que eu vou me interessar? Como é que o público que tava lá presente ali naquela arena vai se interessar? Boa parte dessa luta, o público estava morto, não estava se interessando. Bom, e é aquilo, a luta foi boa pelo que ela foi, mas ela não merecia estar nesse pay-per-view. Colocava ela num Collision, num Dynamite, mas não precisava estar nesse pay-per-view. E agora a gente vai falar aí de uma das melhores lutas da noite, juntamente aí com Toni Storm e Mariah May. E essa luta foi Swerve Strickland contra Ricochet, e o vencedor dessa luta ia ganhar uma chance aí pelo título mundial, ou seja, ia se tornar o #1 contender pelo título mundial da AEW. E como eu falei anteriormente, essa luta aí foi uma das melhores lutas da noite e o público participou do início ao fim. E galera, pra vocês terem uma noção, essa luta foi ridiculamente boa. Tirando ali aquele momento que o Swerve Strickland acabou caindo ali pra fora do ringue, caiu de ombro e pareceu até uma queda muito feia. O Ricochet, ele conseguiu dar uma melhorada na sua personalidade, apesar de achar que eu ainda acho que ele continua com a personalidade de uma planta, mas isso não tira o fato de que ele é um excelente wrestler e que ele tá melhorando um pouco. Teve também um momento da luta que foi ali em cima da mesa dos comentaristas espanhóis que o Swerve Strickland acabou acertando o Ricochet com um Verta Breaker,
que pra quem não conhece é tipo um Gringo Killer do Homicide, que ele usava na TNA, e pareceu que doeu bastante. E eu acho que uma coisa que contou muito mais do que essa disputa aí pelo #1 contender, pelo título mundial, foi essa vontade aí que o Prince Nana tava de recuperar o seu roupão do Ricochet, que havia sido roubado, claro, pelo Ricochet. Teve até um momento que o Prince Nana e o Swerve acabaram se desentendendo ali do lado de fora do ringue, enquanto o Swerve tava ali espancando o Ricochet. Ele acabou empurrando o Prince Nana, tava ali um momento bem tenso, e o Prince Nana acabou levando aquilo pro coração. Eu achei até o momento que o Prince Nana ia acabar turnando em cima do Swerve, mas isso não aconteceu durante a luta. O Prince Nana acabou então voltando pra luta e roubou ali de novo o roupão que tava em cima ali de um dos corners ali do ringue, e o Ricochet acabou se distraindo por causa disso. Essa luta acabou tendo bastante profundidade e ela foi muito bem trabalhada nos seus mínimos detalhes, e é algo que a gente gosta de ver num pay-per-view. Não aquela luta anterior que eu falei pra vocês da Mercedes e da Momo, que é uma luta randômica que foi jogada ali no pay-per-view só pra encher linguiça. E no final nós vimos aí Swerve Strickland acertando 2 house calls e um big pressure pra poder vencer a luta e se tornar o concorrente número 1 pelo título mundial da IW. E agora eu falo pra vocês aqui como é fácil você construir uma luta pra um pay-per-view. Eles estavam sim lutando aí pelo concorrente número 1 pelo título da IW, mas estavam lutando aí por uma coisa maior, que era a dignidade aí do Prince Nana em relação ao seu roupão, que valia muita coisa pra ele. E o Prince Nana, inclusive, ele falou pra ele poder lutar, no caso o Swerve Strickland, pelo roupão dele. Ele falou, você vai recuperar esse roupão, senão acabou pra gente. E o Swerve tentando mostrar a gratidão, né, que ele tem pelo Prince Nana, ele acabou recuperando esse roupão do Ricochet que havia sido roubado. Então, galera, quando você faz uma boa luta, você constrói uma boa storyline para um pay-per-view, é isso que acontece. Você pode usar ali uma planta, um vaso de planta, e 2 lutadores lutarem por causa de um vaso de planta. Aquele vaso de planta tem que parecer algo muito especial, não importa. A gente já assiste luta livre, esses lutadores eles já lutam por cinturões que eles já estão pré-determinados a ganhar. E eles têm que fazer aquele cinturão valer alguma coisa. E o final dessa luta foi muito bacana, com o pessoal dançando ali junto com o Prince Nana, depois de ter recuperado o seu roupão. E eu falo pra vocês que esse momento, esse final aí, que o Swerve Strickland ajoelhou e entregou o roupão pro Prince Nana, vai ser um dos melhores momentos do ano da IW, isso vocês podem ter certeza. E é isso pra vocês verem que o arroz com feijão às vezes dá muito certo, galera. O negócio é tentar ter uma história bacana pra você apresentar pro público. E deu muito certo, a galera se inteirou, a galera gostou. Eu particularmente adorei a luta do início ao fim, e esse momento final do Prince Nana juntamente com o Swerve foi do caramba. Sendo assim, eu espero o quanto antes que Swerve Strickland ele conquiste esse título mundial da IW, porque não adianta com o Jon Moxley não tá mais adiantando. E antes que eu me esqueça, eu vou falar aqui pra vocês que na entrada do Swerve Strickland eles resolveram colocar ali um baterista pra tocar juntamente com a música do Swerve, e cara, não encaixou muito bem. A música do Swerve ela é muito boa por si só, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou um grande fã de rock and roll, de um solo de bateria, mas infelizmente não casou e ficou completamente fora de ritmo. Quem assistiu percebeu que não ficou legal. E agora vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo AEW Continental Championship. O campeão Kazuchika Okada vai defender contra o desafiante Brody King. Infelizmente essa luta do Brody contra o Okada teve o mesmo problema que a luta da Momo Watanabe e da Mercedes Moné, que são lutas randômicas jogadas no card do pay-per-view. E não adianta me falar que foi por causa daquela entrevista que o Brody King tava dando junto com a Julia Hart, e depois o Kazuchika Okada meio que atrapalhou passando ali na entrevista dos dois, e depois o Okada atacou o Brody King. Foi isso que aconteceu. Vocês me desculpem, mas isso não é história. Não adianta você fazer uma parada dessa de uma forma cagada e jogar para o pay-per-view e achar que isso tá tudo bem. Outra coisa é que esse título continental precisa urgentemente acabar. Esse cinturão não serve pra nada, ninguém se importa com esse cinturão, e o Okada tá preso nesse cinturão praticamente fazendo lutas randômicas e fazendo defesas sem sentido. Fora também que eu queria entender e perguntar pro Tony Khan, que é aí o líder da IW, dono da IW, por que bulhufas ele trouxe o Okada para a IW? O cara era praticamente um deus no Japão.
um dos melhores lutadores da sua geração, quiçá o melhor lutador da história da luta livre japonesa. E o máximo que você pode me trazer desse cara é uma luta contra o Brody King no AEW Revolution pelo título continental que ninguém se importa, e porque ele fala um grande bordão aí durante os shows da AEW que é bitch. Parabéns, Tony Khan, meus parabéns. Você traz o cara lá do Japão, uma das maiores estrelas, vindo do Japão para a sua empresa. Você podia tratar esse cara como um dos maiores main eventers da história da sua empresa, e você coloca ele no meio do card por uma luta completamente sem sentido, por um cinturão lixo, e faz ele constantemente ficar repetindo na televisão a palavra bitch, porque hahaha, é muito engraçado você trazer um japonês lá para os Estados Unidos e ele aprender uma palavrinha para poder ficar falando em todo o show da AEW. Que legal, que bacana. Vão ficar falando bitch agora direto. É só o que ele faz. Ele aparece nos shows da AEW só para falar a palavra bitch. Na moral, galera, que ponto que o Okada chegou? Ele foi trazido pra AEW inicialmente para futuramente aí fazer uma luta contra o Kenny Omega, porque para quem não sabe, ele tem uma rivalidade muito grande com o Kenny Omega no Japão, que foi uma das melhores rivalidades que eu já vi. E você me traz ele pros Estados Unidos para fazer essas lutas fillers que não valem porra nenhuma. E pior, eu sei que o Rainmaker é o finisher do Okada, eu sei que isso tem o seu valor, mas, gente, na moral, pelo amor de Deus, olha o tamanho do Brody King. Como é que um cara daquele tamanho vai perder para um crossline? Isso pra mim simplesmente não faz sentido. Se isso faz sentido pra você, meu irmão, o problema tá com você. Isso são coisas que constantemente eu venho trazer aqui pra vocês, que são os detalhes de cada luta. Não necessariamente a gente tem que acabar a luta com o finalizador de um lutador. A luta do Omega e do Konosuke Takeshita foi exatamente desse jeito, e vocês vão entender o que eu vou falar lá pra frente. Vocês têm que perceber que nem sempre um tipo de finalizador vai funcionar com outro tipo de lutador. Esse foi um grande exemplo, o Kazuchika Okada acertando um crossline no Brody King, e o Brody King caindo, tomando pin, perdendo por causa de um crossline. É o que eu sempre falo, prestem atenção nos detalhes. Os detalhes de cada luta, de cada pay-per-view, de cada show de luta livre, são sempre os detalhes que fazem a diferença. Eu espero do fundo do meu coração que eles unifiquem esse cinturão continental e o cinturão internacional, deixando apenas o cinturão internacional. Esse cinturão não tem relevância nenhuma. Ele tem tanta relevância quanto um 24/7 Championship. Agora sim poderia ser aproveitado o Continental Classic. Ao invés de você dar esse cinturão pro lutador, você dava aí um number one contender pelo título mundial da AEW. Ia valer muito mais a pena assistir esse torneio, ao invés de dar esse cinturão que não serve pra absolutamente nada. E agora a próxima luta da noite no card foi o The Hurt Syndicate, o time de Bob Lashley e Shelton Benjamin defendendo os cinturões mundiais da AEW de Tag Team contra os The Outrunners, o time de Turbo Floyd e Truth Magnum. E tá aí mais uma luta que não merecia estar nesse pay-per-view. Eu falo pra vocês que a divisão de Tag Team da AEW hoje tá aos frangalhos. E essa luta demonstrou muito bem como é que tá a saúde da divisão de Tag Team da AEW. Essa luta podia simplesmente ser um squash match contra os The Outrunners, mas eu acho que ela durou muito mais do que ela deveria ter durado. E por que eles foram colocar os The Outrunners contra o The Hurt Syndicate nesse pay-per-view? Porque eles não têm mais Tag Teams. E se vocês estão assistindo aí a programação da AEW, se vocês estão reparando, vocês vão ver aí que eles estão tentando preparar o Action Andretti e o Lio Rush para serem possivelmente os próximos desafiantes pelos títulos de Tag Team. E dá vontade até de rir. E veja bem, eu não tô criticando aí o The Hurt Syndicate. Na minha opinião, eles são sim aí uma boa Tag Team, uma boa stable hoje, que a AEW precisa disso. Mas se você não tem uma competição, você não tem desafiantes para esses caras, o que você vai fazer? O que você vai fazer aí nos shows televisivos? O que você vai fazer nos pay-per-views? Você vai fazer isso que você fez, uma luta que ela só tá ali, foi bucada pra esse pay-per-view, e na semana que vem você nem vai lembrar mais dela. Aí, meu povo, fica complicado, e depois falam pra mim que eu sou hater da AEW. Você vem falar pra mim que eu sou hater da AEW. Eu quero que você bata palmas pra essa merda que eles estão fazendo. Se você gosta dessa merda que eles estão fazendo, o problema é você, não sou eu. E a AEW toda semana tá pegando níveis abismais de pessoas assistindo os shows semanais,
e vocês acham isso normal. E o que vocês querem? Vocês querem que a AEW feche as portas com esse booking horrível? Vocês querem que a AEW não funcione mais? Vocês querem que a WWE continue sendo a maior empresa do mundo e não tenha nenhum tipo de competição? Porque é exatamente isso que vai acontecer. Se os fãs não cobram e batem palma para tudo de ruim que é feito na empresa, não tem um mínimo de senso crítico, é isso que vai acabar acontecendo. E essa luta, o que eu vou falar dessa luta? A ação dela foi um pouco desleixada, o desleixo foi perceptivo, e a prontidão simplesmente estava cagando. Foi uma atuação dominante do Hurt Syndicate e o que deveria ser do início ao fim. E os Outrunners acabaram fazendo essas palhaçadas, esses comebacks ao estilo de Hulk Hogan, mas não acrescentou nada na luta. E agora daqui pra frente é só isso que vai acontecer. O Hurt Syndicate vai passar por cima de uma tag team, e depois de outra tag team, e depois de outra tag team, até que alguma tag team boa seja aí um estilo de ameaça pra eles, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo. E agora nós vamos para um Falls Count Anywhere Match valendo o cinturão mundial feminino da AEW. A campeã Timeless Toni Storm defende o seu cinturão contra Mariah May. E essa luta foi definitivamente uma das melhores lutas da noite, juntamente com Swerve Strickland e Ricochet. E não demorou muito para essas duas caírem na porrada logo no início da luta. A gente não teve introdução de uma, não teve introdução de outra, e é exatamente isso que deve acontecer quando duas pessoas se odeiam no universo da luta livre. Não adianta você começar uma luta com headlocks, moves básicos de luta livre, com duas pessoas que querem arrancar um couro uma da outra, arrancar o sangue uma da outra, querem se matar naquele ringue. Não adianta você colocar moves básicos para poder começar uma luta, não faz sentido. O jeito que começou essa luta foi muito bom. Fora também que foi adicionado cor a essa luta, e o que eu quero dizer com isso? Teve muito sangue jorrando para cima e para baixo, tanto da Mariah May quanto da Toni Storm. E o trabalho dessas duas mulheres no ringue foi excepcional. Teve drama, teve história, teve pancadaria, teve sangue, tudo que você pode pedir. Teve até um momento da luta que foi o que me chamou muita atenção, foi quando ambas trouxeram ali pro ringue um balde, e dentro desse balde tinha vidro, tinha cacos de vidro. Elas enrolaram a mão com uma espécie ali de fita adesiva e elas colocaram a mão dentro desse balde, fazendo com que o vidro ficasse colado ali na mão delas. E eu posso estar enganado, mas eu não lembro muito bem aonde que eu já vi esse spot, se é que eu já vi esse spot em algum lugar, mas alguma coisa me mostra que um Mick Foley na minha cabeça, usando esse jeito que elas fizeram, de colocar o vidro aí na mão com uma espécie de cola. E foi mais ou menos o que veio na minha cabeça, mas eu não lembro qual foi. Se alguém lembra em que momento isso foi usado na luta livre, em que luta, e se foi realmente do Mick Foley, coloque pra mim aqui nos comentários. Teve um momento da luta que foi bem no início, que a Mariah May deu ali um dropkick em cima do Luther, e ele acabou caindo ali numa mesa cheia de copos, cheio de garrafas, e ele nunca mais apareceu. E eu sei que eu já falei isso, mas essas duas senhoritas mandaram muito bem. O final dessa luta foi, maravilhoso. E a Toni Storm aplicando ali um Storm Zero em cima da mesa que elas haviam colocado no início da luta, deu um toque muito especial pro final. E então quando a Toni Storm foi fazer o pin na Mariah May, que era um false count anywhere, ou seja, você podia fazer o pin em qualquer lugar da arena, ela deitou em cima da Mariah May e o juiz fez a contagem de pin, dando aí a vitória para a Toni Storm, e ela acabou retendo seu cinturão. E se vocês viram ali, a câmera ela afastou e apareceu ali o The Ends. Cara, aquilo ali deu um toque maravilhoso, aquilo foi... Cara, só de lembrar desse momento que ela ficou deitada em cima da Mariah May, aparecendo The End ali em cima, mano, eu chego a ficar arrepiado de tão boa que foi essa luta, e a construção foi sensacional. A Toni Storm se consolidou como uma das melhores lutadoras do planeta Terra, junto com a Mercedes Moné, fora também que a AEW acabou criando uma outra grande estrela, que é a Mariah May. E é assim que uma história deve acabar, no ápice, da melhor forma possível. Não adianta você querer ficar insistindo numa luta
luta e uma field, uma storyline que tava sendo boa, acabar ficando toda cagada porque você tá insistindo na mesma coisa o tempo todo. Então ela terminou no momento que ela tinha que terminar. Agora a Toni Storm tem que ficar longe da Mariah May e partir para uma nova storyline. E eu acho que depois dessa a Mariah May vai ficar um tempo fora dos rings, vai dar um tempinho para poder ver o que vão fazer com ela e qual vai ser a próxima storyline dela. Essa luta foi o creme de la creme desse pay-per-view e palmas para essas duas senhoritas. Agora a nossa próxima luta da noite é a luta pelo AEW International Championship. O desafiante Kenny Omega luta contra Konosuke Takeshita, o campeão. E essa luta ela foi um pouco mais metódica e com ritmo aí um pouco mais lento do que a gente estava esperando ter. A gente aí teve excelentes sequências, movimentos, o que acabou deixando o público de pé para poder assistir essa luta. E o foco inteiro dessa luta foi o foco aí no abdômen de Kenny Omega, que foi aí um grande elemento que ajudou o Konosuke Takeshita a poder trabalhar durante essa luta inteira. E ela acabou variando entre altos e baixos, teve momentos ali que eles acabaram perdendo o público e o público acabou voltando em momentos altos da luta, então não foi de tão ruim assim. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas teve momentos que eu achei que a luta ela tentou ser muito mais do que era pra ser, porém eles colocaram ali um certo pé no freio, porque eu acho que vai ter mais uma luta entre esses dois. Vale a pena a gente destacar também o Blue Thunder Bomb do Konosuke Takeshita, que na minha opinião é um dos mais bonitos da luta livre, junto com o do Sami Zayn. Eles fazem o move aí parecer uma coisa maravilhosa. No final da luta nós vimos aí Kenny Omega aplicando um crucifixo em Konosuke Takeshita para conquistar o AEW International Championship. E agora eu espero, com a vitória aí de Kenny Omega e o novo campeão internacional, ele possa lutar contra Kazuchika Okada por ambos os cinturões, ou seja, ter uma unificação desses cinturões e ficar somente o International Title. Agora nós vamos para a penúltima luta da noite, e essa luta foi uma Steel Cage Match. Will Ospreay foi 1 contra o seu rival, Kyle Fletcher. E uma coisa que eu tava percebendo nessas lutas, tanto nessa quanto a da Timeless Toni Storm e da Mariah May, que foi a questão do uso excessivo de sangue. E veja bem, eu não tô falando que não pode ser usado sangue em um pay-per-view, em uma história, num show semanal, enfim. O problema é que o uso de sangue, ele foi tão perto um do outro, que a gente teve Timeless Toni Storm contra Mariah May, tivemos aí uma luta no meio, e depois tivemos excesso de sangue novamente contra Will Ospreay e Kyle Fletcher. Eu teria feito ao contrário nessa construção desse card, eu teria colocado Will Ospreay contra Kyle Fletcher na primeira luta da noite, e a Timeless Toni Storm contra a Mariah May no main event. Você deixaria o público respirar um pouco essa situação do uso de sangue, e era usado no início e era usado no final. Nesse momento, do jeito que o card foi construído, você não teve tempo pro povo respirar. Você saiu de uma luta cheia de sangue, que foi Mariah May contra Toni Storm, e depois você teve só um pouquinho de tempo para poder respirar, e já teve aí rios de sangue sendo desperdiçados na luta entre Will Ospreay e Kyle Fletcher. Eu penso da seguinte forma: quanto mais você usa um spot, menos ele vai ficando especial. Então, se você quis usar esse spot nesse pay-per-view mais de uma vez, você colocava uma luta lá atrás e uma luta lá na frente, porque no meio, ali no recheio desse pay-per-view, você deixava o público respirar, pensar, para depois tendo de novo esse spot no main event, que é o spot do sangue. É a mesma coisa que eu for comer um chocolate de manhã, eu como um chocolate de tarde, eu como um chocolate de noite. Não vai ficar tão especial e saboroso assim. Vocês vão entender o que eu tô falando. Então assim, você come de manhã, dá o tempo durante a tarde, quer comer mais um pouquinho de noite, você vai lá e come. É uma coisa mais especial, é uma coisa mais saborosa. Agora, se você ficar usando o tempo todo, não se torna tão especial assim. E não necessariamente numa field você precisa usar rios de sangue o tempo todo. Não é necessariamente a obrigação você fazer isso. Na Toni Storm e na Mariah May, fez sentido, muito sentido até, as duas usarem o sangue. Até o Will Ospreay e Kyle Fletcher. Porém, tava uma muito próximo da outra. Então eu acho que eu deveria, se eu ficasse responsável por esse card, eu teria colocado ela bem afastada uma da outra. E na minha opinião, a AEW ela peca um pouco nesse excesso. A AEW, quando ela faz alguma coisa e costuma dar certo, ela percebe isso e ela usa de novo e de novo e de novo e de novo.
Outra coisa também é a questão dos excessos dos finishers, que você percebe isso em muitas lutas, principalmente do Will Ospreay. Apesar dele ser um excelente wrestler, você vê o excesso de finishers, você usa o finisher umas 10, 15, 20 vezes, e aquilo você acaba tirando esse momento especial de cada momento que é feito ali no ringue, de cada momento que a gente acaba tendo naquele ringue. Então assim, menos é mais, gente. Não adianta você tacar de coisa em uma luta e achar que vai dar certo. Pode até dar certo, mas nesse caso, no meu pensamento, deveriam ter espaçado essa luta uma da outra. E essa luta sim, ela foi muito boa e ela teve que mudar um pouco do estilo desses dois lutadores devido a essa luta ser no Steel Cage. E do início ao fim ela foi uma luta, digamos, bem tensa. A luta pode ter começado de um jeito um pouco metódico, mas quando ela começou, quando eles ficaram ali em cima da jaula e ficaram se encarando, isso acabou aí mostrando um momento bem especial. E é aquilo que eu sempre falo, se atentem aos detalhes. Esse início foi muito bacana. A gente teve muito sangue, muito arame farpado, muita taxinha, muitas armas sendo utilizadas. Teve um momento da luta que o Mark Davis acabou interferindo e ele acabou aparecendo ali com um cortador de arame para tentar entregar o estilo uma bolsa com algumas armas ali pro Kyle Fletcher usar contra o Will Ospreay. Então estava eu pensando aqui com meus carolas, você coloca uma Steel Cage Match com esses dois lutadores para poder evitar uma interferência vinda de fora. Para no final isso não valer de absolutamente nada, entrar Mark Davis com uma bolsa cheia de armas ali pro Kyle Fletcher usar contra o Will Ospreay. As taxinhas, meu amigo, foram usadas e como foram usadas. E teve um spot na luta que na minha opinião foi o melhor spot da luta, em que o Will Ospreay e Kyle Fletcher ficaram ali de cima da Steel Cage. E foi um momento que eu não sei se vocês perceberam, todo mundo ficou segurando a respiração, inclusive os comentaristas. Você não escutou eles falando mais nenhuma palavra. Até porque é um movimento muito perigoso e é aquele movimento que se você errar um centímetrozinho, você acaba se machucando seu oponente. E quem sabe até uma coisa pior. Mas graças a Deus o movimento foi bem feito, o Spanish Fly foi um grande Spanish Fly de cima da Steel Cage Match. E cara, eles caíram em cima praticamente ele de todas as taxinhas e não tem como o Will Ospreay não ter se quebrado nessa queda. No final nós vimos o Will Ospreay acertando um Oz Cutter em Kyle Fletcher. E depois Kyle Fletcher meio que tira ali de dentro do seu calção uma bandana, né, do United Empire, que era ali o grupo deles, a stable deles na New Japan Pro Wrestling, como se todo mundo conhecesse essa stable. Ele usou ali essa bandana ali no braço, falando, olha, a gente era dessa stable junto, vamos fazer as pazes e o caramba. O Will Ospreay, claro que não aceitou isso. Teve até um momento que o Kyle Fletcher pegou naquela bandana, ficou limpando o sangue, aí colocou na boca do Will Ospreay, que porra, aquilo foi nojento. Eu não consigo entender essa tara que os lutadores da AEW têm por ficar lambendo sangue, ficar bebendo sangue. Aí no final, quando você descobre que esse cara tem uma doença, quem vai se ferrar é você. Mas enfim, no final, quando o Kyle Fletcher tava ajoelhado e falando que odiava o Will Ospreay 1 milhão de vezes, o Will Ospreay acaba acertando o Kyle Fletcher com uma Hidden Blade, uma lâmina oculta. Sendo assim, o Will Ospreay consegue a sua vitória em cima de Kyle Fletcher e eu espero agora, do fundo do meu coração, que ele se afaste de Don Callis e faça uma outra storyline. Kyle Fletcher é um lutador que evoluiu bastante, ele tem uma coisa de especial ali nele e eu espero que ele não perca esse momento. Eu particularmente faria ele lutar contra o Daniel Garcia e vencer o Daniel Garcia pelo cinturão da TNT. E o Will Ospreay não somente deve se afastar aí dessa história do Don Callis, mas ele agora deve disputar coisas que realmente importam e é o cenário do Main Event da AEW, disputar cinturões, principalmente o título mundial da AEW. Já tá mais do que na hora do Will Ospreay disputar o cinturão mundial e quem sabe vencer esse cinturão mundial também. Eu acho que a gente tá pisando no freio demais com o Will Ospreay e eu acho que agora já deu. Luta muito boa e eu espero que a AEW tenha um olhar mais especial aí para Kyle Fletcher no futuro. E agora, meus amigos, nós vamos para o Main Event da noite. E esse Main Event é pelo cinturão mundial da AEW. O campeão Jon Moxley defende o seu cinturão contra Cope. E rapaz, que problema que foi esse Main Event, hein? E eu falo para vocês que essa luta foi completamente imperdoável na primeira parte.
O público estava completamente silencioso durante toda a luta, e também era algo de se esperar, porque é um card insanamente grande, com muitas lutas, e isso acabou com que o povo ficasse cansado e nem ficasse mais em pé para poder torcer. Ou seja, se tivessem uma palavra para poder descrever o que o público estava sentindo naquela noite, nessa luta entre Jon Moxley e Cope, foi tédio. Ambos os lutadores pareciam uma eternidade para poder chegar no ponto que eles queriam chegar. A estrutura dessa luta foi muito mal feita, assim como todo o resto dessa história. Gente, não funcionou. E se vocês pararem para ver, eu tenho que em pleno 2025 tá assistindo uma luta entre Edge contra Dean Ambrose, do qual o único salvador possível da AEW é um cara de 51 anos chamado Cope. E galera, não me levem a mal em relação ao Edge. O Edge é um dos meus lutadores favoritos desde quando eu era criança. Ele tá aí no meu top 10. Mas não funcionou. É aquilo que eu tava falando no início do vídeo. Não adianta a gente bater palma pra toda a mediocridade que a gente vê pela nossa frente e achar que aquilo tá bom, achar que aquilo é qualidade, porque não é. E eu não vou mentir pra vocês, eu tava sentindo um sono do cão assistindo essa luta, e o único momento que eu abri meus olhos de verdade foi quando o Christian tentou fazer o seu cash-in. Ele acabou aparecendo encapuzado ali do lado de fora do ringue, interrompendo a contagem do árbitro e acabando aí com uma possível vitória do Cope. Agora aí que tá um outro grande problema que eu xinguei tanto quando eu vi isso, foi no momento que ele pega o contrato dele, claro, ele acerta ali na cabeça do Adam Copeland e ele assina o contrato naquele mesmo lugar. Ou seja, quanto mais rápido você conseguir entregar o contrato pro árbitro para poder iniciar a luta e você conseguir fazer o seu finisher, tentar fazer o pin para poder vencer o cinturão, você ainda tem que ficar parado, escrever o seu nome no contrato e entregar pro árbitro. Agora eu quero que vocês pensem numa coisa: o que impede um outro lutador do roster da IW de vir, bater no Christian, pegar aquele contrato e ele assinar o nome dele ali na linha? O que impede? O que impede do Swerve Strickland pegar esse contrato do Christian e assinar o nome dele? O que impede do MJF, depois de ter perdido a luta pro Hangman Page, pegar aquele contrato da mão do Christian e assinar o nome dele? Mano, pelo amor de Deus, cara, quem faz esse booking? Que booking horrível. É praticamente o Money in the Bank, só que mal feito. No Money in the Bank, pelo menos, você tem ali já um nome escrito no contrato, ele entrega a maleta e você já começa lutando. Aí não. É um cash-in mais idiota, mais burro. Você tem que assinar o seu nome ali na hora e entregar pro árbitro para poder começar a luta. É burrice. E é nessas horas que eu acho que o Tony Khan precisa sim de um puxão de orelha que, pelo amor de Deus, cara, eu não sei se ele que tem essas ideias ou ele dá tanta liberdade para esses lutadores que esses caras começam a fazer cagada. Ele assinou o nome dele ali no contrato, ele atacou o Cope durante algumas vezes com um Spear, um Killswitch, mas não deu resultado. Então Jon Moxley aproveitou desse tempo perdido e acabou estrangulando o Christian para poder reter o seu cinturão. E eu falo para vocês que nesse momento eu coloquei a minha mão na cara e eu falei: meu Deus do céu, o que eu acabei de ver aqui? E tem gente que ainda bate palma para isso. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Olha só, tá vendo? Você tá satisfeito? Você, amigo, você ficou satisfeito com esse main event? Eu tenho certeza que não ficou. Era muito melhor o Swerve Strickland ou o MJF ter entrado, assinado o nome naquele contrato, vencessem essa luta e a gente tinha aí um final top de pay-per-view. Ai, meu irmão do céu, eu fico me perguntando quem é responsável por esse booking, se é o Tony Khan, se ele dá muita liberdade para os outros lutadores, porque não é possível. Eu aqui agora, em 5 minutos, aliás, menos de 5 minutos, consegui dar uma ideia para vocês do final desse pay-per-view, que poderia até possivelmente ser o final desse pay-per-view, e eles conseguem entregar um final completamente cagado pra gente. Tony Khan, tô disponível, é só me mandar mensagem, mandar um e-mail e me contratar, que eu faço essas histórias melhorarem muito mais. Me dá até o fim do ano para eu poder transformar esse booking aí da IW, essas histórias, nas melhores até o fim desse ano. E agora o que vai acontecer? A gente vai ter que ficar durante 5 semanas inteiras tendo que lidar com os Death Riders e o Jon Moxley com esse cinturão que ele esconde dentro de uma maleta. E eu espero que a próxima ideia pro AEW Dynasty seja Swerve Strickland sendo o campeão mundial da AEW ou qualquer
qualquer um outro lutador. Jon Moxley e os Death Riders não podem continuar aí no centro das atenções no main event. Dito isso, nós vimos no final Jon Moxley passando pelo público e tentando deixar a arena, mas Prince Nana acaba interrompendo ele. Prince Nana então acaba interrompendo Jon Moxley quando do nada a gente olha lá pra cima e Swerve Strickland tá apoiado naquela barreira de proteção do público e ele pula em cima de Jon Moxley, encerrando assim o pay-per-view com o público ovacionando Swerve Strickland. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise do AEW Revolution. Se você concordou com o que eu disse aqui, comenta aí embaixo. Se você também não concordou, coloca aí embaixo também e vamos discutir o que aconteceu nesse pay-per-view e o que a AEW precisa melhorar. Lembrando aqui, o que eu falo não é como hater da AEW, é como um fã que gosta da luta livre, gosta da AEW, gosta da WWE e quer o melhor produto a ser assistido todas as semanas. E a AEW se torne uma grande competição para a WWE. E eu falo para vocês, recentemente nós tivemos aí o maior heel turn da história da luta livre. Quero ver se a AEW vai conseguir competir com isso. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!